E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma das causas da pancreatite, muito comum em crianças, é uma doença relativamente frequente nas crianças, vocês vão encontrar por aí. É uma doença cujo rastreamento está presente no Programa Nacional de Triagem Neonatal, no teste do pezinho, justamente porque é uma doença que é muito vista na infância e, se não tratada adequadamente, tem uma sobrevida muito baixa. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada precocemente, que é a fibrose cística, beleza? Então vamos lá. Basicamente nós vamos falar dos conceitos, nós vamos tentar entender como é que funciona esse mecanismo aí da doença, né? Vamos falar de alguns padrões da doença, vocês vão ver que é uma doença que acaba afetando muitos sistemas e por isso um deles é o pâncreas, que vai sofrer com isso e eu vou explicar o porquê e vai levar a pancreatite crônica. Vamos falar um pouquinho de alguns dados, certo? Vamos falar da clínica, da manifestação clínica da doença com base nisso. Formas de se diagnosticar, falando um pouquinho também do programa de triagem neonatal, o que o programa fala a respeito do rastreamento dessa doença e o tratamento, obviamente. Tá certo? Então, a fibrose cística ela é definida como uma doença monogênica autossômica recessiva, decorrente da ausência e ou defeito da proteína CFTR, que regula a permeabilidade do cloro nas células epiteliais. É uma doença genética, vocês que estão aí no cursinho, muita gente que está no cursinho ou que está no ensino médio, certamente quando teve suas aulas de genética, um dos exemplos na hora de fazer o heredograma e tudo mais, foi falar da fibrose cística. Foi do pai que tinha fibrose cística e a mãe que não tinha, mas era portadora do gene causador, certo? Recessivo. E aí o filho teve com base nisso aí. É uma doença transmissível pela hereditariedade, né? É uma doença hereditária, melhor dizendo. E essa proteína é uma proteína de membrana que atua nessa regulação, nesse balanço eletrolítico, principalmente do cloro. E aí, com base nisso, o cloro ele é importante para a concentração ou diluição de determinados fluidos. E aí, por causa disso, como está no revestimento epitelial de tubos, ductos, de glândulas, da pele, mucosas, em cima disso, as secreções de pele, mucosas e glândulas são afetadas porque eles ficam concentradas e fica difícil de ser expelida. E aí, em cima da dificuldade de expelir esse fluido, é que vai estar a base, a gênese da doença em si, tá certo? Costuma iniciar na infância, porque desde já vai ter esse acometimento. E como eu falei, distúrbio monogênico que vai causar uma doença multissistêmica, porque não vai afetar apenas um local, mas todos os locais que tiverem células epiteliais com defeito dessa proteína. Eu falei que lá atrás que era uma doença com um espectro amplo, cerca de 2.000 variedades, mas que estavam englobadas em 6 tipos, né? 6 genótipos, se assim eu posso dizer, certo? Mas, epidemiologicamente falando, é uma doença que no Brasil ela não é tão prevalente do que nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Você vê que no Brasil é 1 para cada 9.000 a 9.500 nascidos vivos, nos Estados Unidos, Europa e Canadá, 1 a cada 2.000 ou 1 a cada 5.000. Você vê que não é tão encontrado como lá. Mas se você estiver rodando na pediatria no internato, ou você estiver médico, pediatra atendendo por aí nos hospitais, certamente vai ver pacientes com fibrose cística ao longo do seu trabalho, né? No Brasil, a sobrevida, apesar de no Brasil não ser tão encontrado, no Brasil morre-se mais cedo pela doença do que nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, a média de vida é 18,4 anos, a sobrevida. Nos Estados Unidos e Europa, cerca de 35 anos. Essa média do Brasil, de 18,4, era a média encontrada nos Estados Unidos nos anos 80, o que mostra que tem uma relação da sobrevida com a situação socioeconômica da região. Obviamente que eu estou falando de situação socioeconômica por conta da dificuldade do paciente de procurar uma ajuda médica, de quando encontrar, da dificuldade da adesão ao tratamento e dos cuidados associados à doença. Então tudo isso repercute, né, na sobrevida, tá certo? E obviamente, como eu falei,
você está tendo uma alteração da regulação do cloro. E se você tem uma alteração dessa regulação do cloro, você está suscetível a uma concentração dos fluidos. No pulmão, quais são os fluidos dos quais nós estamos falando? Das secreções das mucosas, que seria o muco que protege, o muco que você escarra. Esse muco vai concentrar, e por concentrar, vai ser mais difícil os cílios moverem ele para fora, que é aquela produção normal, né? Aquele fluxo normal, que vai subir para a nossa laringe, e aí daqui a gente vai deglutir, que é uma forma de expelir o muco, tá certo? Esse muco que vai abrigar inúmeros micro-organismos que vão favorecer a infecções. Então esses pacientes, eles não vão conseguir hidratar a via aérea e não vão conseguir expelir o muco. Esse muco espesso retido vai favorecer a inflamação, vai favorecer o paciente ter tosses persistentes, e essa inflamação persistente favorece também infecções persistentes, pneumonias de repetição, o paciente costuma ter, principalmente infecções por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Haemophilus influenza, são os três principais. Destaque aí a Pseudomonas aeruginosa, certo? Vou colocar aqui, que é o principal encontrado, beleza? Ele é o mais encontrado, então é bom a gente destacar, vale a pena, porque é o grande encontrado nas culturas dos pacientes com fibrose cística, tá certo? No trato gastrointestinal, vamos pensar da boca até o ânus. Tá, eu exagerei porque não é todo ao longo de todo, mas vamos lá, vamos pensar da boca ao ânus. O que nós temos na boca que pode ser afetado? As glândulas lacrimárias, as glândulas salivares. Elas vão estar mais espessas, vai ter uma dificuldade de secreção, elas podem acumular, pode fazer parotidites, né, inflamações de glândulas salivares por conta de seu acúmulo e retenção. Descendo, você não tem remoção da mucina nas criptas, certo? Você faz absorção excessiva de fluido, então você favorece que aquelas fezes fiquem concentradas e faça obstipação. Você pode ter um espessamento da bile, que favorece a colestase. Você pode ter, com essa colestase, cirrose biliar, tá certo? E até mesmo colecistites agudas podem ocorrer secundária à fibrose cística. Mas o principal, certo? E aí eu vou destacar depois as glândulas sudoríparas, porque é uma outra parte. Mas o principal no trato gastrointestinal que vocês precisam se atentar, porque é o que pode provocar danos severos e pode evoluir a pancreatite, pode fazer pancreatite crônica, inclusive no nosso meio. É a principal causa de pancreatite crônica em crianças, a fibrose cística. A principal repercussão da doença é o acúmulo das secreções pancreáticas nos ácidos pancreáticos. Como foi abordado nas aulas de pancreatite? Quando você acumula esses fluidos cheios de enzimas digestivas dentro do pâncreas, ele tende à autodigestão do pâncreas, a inflamações, fazendo a pancreatite. Então é a principal repercussão no trato gastrointestinal dos portadores de fibrose cística é a pancreatite crônica, com base nessa retenção de enzimas e destruição de parênquima pancreático. Beleza? E aí, como manifestações clínicas, nós vamos ter a tosse, pessoal, aquele muco espesso acumulado nas suas vias aéreas superiores, inferiores também. Vai ter a tosse, vai ser tosse persistente, certo? Ele vai secretar um muco espesso quando secretar. Muitas vezes é uma sibilância, então aquela criança sibilante que você está pensando que é asma, não tem resposta ao broncodilatador, muitas vezes é fibrose cística, tá certo? Costuma ter períodos de estabilidade com exacerbações, e aí as exacerbações você tem que ficar atento para infecções, para perda de peso, para febres, redução de função pulmonar, porque isso pode evoluir para uma insuficiência respiratória que necessite de um suporte mais intensivo. E os quadros infecciosos, rinossinusites crônicas, otite médias, pneumonias de repetições, tá certo? É muito comum. No trato gastrointestinal você vai ter uma má digestão, obviamente. Você não está secretando as enzimas, você não está liberando as enzimas no duodeno, não está chegando no alimento, o alimento não está sendo digerido. Se ele não está sendo digerido,
não está sendo absorvida adequadamente, o paciente está entrando em uma má nutrição, tá certo? E aí ele vai ter uma desnutrição, ele vai perder peso e vai ter um apetite voraz, obviamente, em cima disso. Tende a surgir de maneira precoce isso aí, certo? Na infância é muito comum o ilho meconial, que vai ter esse acúmulo lá, espesso, dificuldade de sair, pode fazer uma distensão abdominal no recém-nascido, vômitos, certo? Níveis hidroaéreos no raio-x e alterações de motilidade. A diarreia pode ser crônica, inclusive ele pode ter duas manifestações aí. Primeira, ele, como eu falei antes, pode fazer obstipação? Pode, mas o mais visto é a diarreia por conta da não digestão adequada das gorduras. Lembre, pessoal, que o fluido biliar está espesso, ele pode fazer até colestase. E as enzimas digestivas, principalmente a lipase, que seria secretada pelo pâncreas, não está chegando. Então, não está tendo uma digestão adequada da gordura, a gordura está acumulando, está se tornando um elemento osmolarmente ativo, absorvendo muita água, favorecendo a diarreia. Diarreia crônica por esteatorreia. É um quadro clássico de pacientes com fibrose cística, certo? Vocês vão encontrar bastante. E aí, na clínica, basicamente, alterações de exames. Como é que diz? Oh, meu Deus, me faltou o nome agora. Espirometria. Na espirometria, você vai ter um aumento na relação volume residual, capacidade pulmonar total e alterações na capacidade vital forçada e VF1. Você está tendo, pessoal, um quadro de obstrução de vias aéreas. Então é óbvio que você tem alteração de fluxo, né, de ar. E podem evidenciar para você uma destruição de parênquima. Óbvio que não vai lhe dizer, mas vai lhe sugerir que está tendo um acometimento de parênquima ali. Ao raio-x, você pode ter hiperissuflação de vias aéreas, sinais de impactação de muco, infiltrado peribronquico, bronquiectasia, tá certo? E aí o diagnóstico, você vai suspeitar, certo? Na história familiar ou história própria de dosagem de cloro elevada, doença pulmonar crônica, o óbito por doença respiratória, ilho meconial, diarreia crônica, desnutrição e isolamento de pseudomonas e secreções respiratórias. Certo? O diagnóstico ele é feito em critérios clínicos e associado a algum exame que lhe mostre um funcionamento anormal dessa proteína aí, RTFC, ou CTFR, como é em inglês. Tá certo? E aí o exame mais difundido está em cima de uma alteração que eu deixei para falar agora, que é a outra repercussão da doença nas glândulas sudoríparas. Eu falei que em todas as glândulas a secreção vai ter uma composição diferente e pode até estar espessa. Você não vai de cara olhar para o suor da pessoa e dizer seu suor está mais espesso, por isso é um exame que... Não. Você vai dosar o cloro no suor, é o chamado teste do suor. É um exame barato, é um exame rápido, não é invasivo. E aí, em cima dele, o cloro elevado nessa dosagem, se você repetir o exame e de novo der acima de cerca de 60 mEq, certo? Você, associado a critérios clínicos, está autorizado a diagnosticar fibrose cística, tá certo? Não é o teste do suor que vai diagnosticar, é a clínica associada a alguma prova de mau funcionamento da proteína. O teste do suor é um método mais rápido e barato de se fazer, de comprovar dessa insuficiência, né, do funcionamento anormal. Existem parâmetros com base na idade. Recém-nascido é até 30 normal, no primeiro ano de vida é até 40 normal, e se tiver entre 40 e 60, você repete os exames, tá certo? 2 testes do cloro maior que 60 confirmou a doença. Porém, pessoal, eu falei para vocês de manifestações tardias, de você diagnosticar tardiamente, no caso da criança não ter feito o teste do pezinho. Porque no Brasil está instituído que nas maternidades ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, a criança nasceu, faz o teste do pezinho, faz o teste da orelhinha, faz o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho. O teste do pezinho, vocês vão ver que ele tem inúmeros testes, um deles para fibrose cística, ele faz a dosagem dessa TIR, que está atribuída a uma alteração da secreção pancreática, ou melhor, da sua obstrução, da não secreção, né, do acúmulo intrapancreático. Está associado a isso. Você dosou no teste do pezinho, deu aumento, você vai repetir em até 30 dias. Se de novo tiver aumentada,
você está indicado a intimar o paciente, intimar não, mas convidá-lo a fazer o teste do suor. E aí sim, 2 testes da triagem positivo desse TI, mais o teste do suor positivo, esse paciente tem fibrose cística. Tá certo aí? Porque aí vai lhe dar uma altíssima probabilidade do paciente ter fibrose cística. Lembrando, pessoal, que no teste do pezinho, a dosagem do TI é um marcador indireto da doença. Não está lhe dizendo que tem, tá certo? E aí o tratamento é um programa interdisciplinar. Esse paciente ele está com distúrbio alimentar, ele não está conseguindo se alimentar bem, não está se nutrindo bem. É um paciente que tem problemas sérios respiratórios, então você tem que dar suporte, fisioterapia para auxiliar a secreção do muco, certo? Você tem que manejar essas pneumonias, essas otites, sinusites, rinites, que esse paciente tem frequentemente, tá certo? Pacientes com alterações digestivas, está indicado você fazer reposição de enzima pancreática, não esqueça que ele não está secretando, tá certo? Está autorizado repor, tá certo? No caso das secreções, você pode fazer solução salina, né, através de nebulização, inalar, né? Pode usar broncodilatadores para poder prevenir a broncoconstricção que ocorre de maneira de maneira reativa ao uso da solução salina. É muito comum fazer a solução salina e o corpo reagir com a broncoconstricção, e aí você faz o broncodilatador para aliviar. Pode fazer mucolíticos, que também é muito difundido por aí, ou fisioterapia motora para facilitar, né, a secreção do muco. E faz o segmento com a espirometria e raio-x de tórax. Porque a espirometria está vendo a função pulmonar. Se você está tendo um acometimento de função, a doença está evoluindo de maneira grave. Então você tem que acompanhar isso aí, certo? Controla as infecções com base em antibióticos. Lembrando que os protocolos com base no tratamento da doença não viram uma eficácia tão grande de antibiótico-terapia profilática. Está indicado o antibiótico no caso de confirmação de infecção do foco, né, do agente causador e do foco. E aí sim você faz o antibiótico, certo? E aí depende do local, depende do agente, qual vai ser o antibiótico que você vai usar, tá certo? A nutrição tem que ser adequada. Esses são pacientes desnutridos crônicos, né? Eles estão tendo dificuldade para ter absorção. Então está indicado repor as enzimas e sempre, ou melhor dizendo, a reposição da enzima está com base na lipase principalmente. E aí é com base na quantidade de gordura que você ingere. Se eu vou ingerir, vamos lá, a reposição em lactentes, 500 a 1000 unidades de lipase por grama de gordura ingerida. No geral, é 500 a 1000 unidades de lipase por quilo por refeição. E aí, você tem que estar atento, porque se na hora que você fizer a conta for maior que 10.000, você tem que ficar atento, porque pode ter risco, obviamente, dessas enzimas fazerem inflamação no tecido intestinal. Tem um risco alto de complicação, de perfuração e tudo mais. Certo? Lembrar de evitar a obstrução intestinal, seja por recamento fecal, por alterações de composição de bile e por aí vai. Então veja que é um paciente multiqueixoso e digamos assim, acometido, e você tem que ter o suporte para cima de todas essas repercussões nele, porque é uma doença, pessoal, que parece boba, parece besta, mas mata muita gente. Vocês viram que a sobrevida é de 18 anos no Brasil. O Brasil é um país rico, um país grande, óbvio que tem seus problemas, a gente sabe e tudo mais, mas é um país grande, e a sobrevida para a fibrose cística, que é uma doença que teoricamente é besta, de 18,4 anos. Na Europa, Estados Unidos e tudo mais, sobrevida 35 anos. Então é uma doença, parece besta, mas mata. Então você tem que ficar atento e manejar da maneira correta. Sem falar que é uma das causas de pancreatite, por isso que é importante a gente falar aqui. Beleza, pessoal? A principal causa de pancreatite crônica no nosso meio, nas crianças. Nos adultos é o alcoolismo, nas crianças é a fibrose cística. Beleza, pessoal? Então é isso, essa aula é uma aula mais simples, é uma aula que o objetivo é apresentar a vocês a doença e mostrar como é uma doença importante, apesar de não ser tão prevalente, é importante. A gente precisa estar atento, a gente precisa diagnosticar o mais precoce, intervir o mais precoce, porque isso está associado a uma maior sobrevida, tá certo, do paciente, beleza? Sem falar na qualidade de vida, né? Então é isso, galera. É isso que tinha para falar para vocês de fibrose cística. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fui!